lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5 e verso 7. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição no livro de Deus. Antes de adentrarmos ao tema de hoje, o nosso apelo, nós que já estamos a caminho de 9.000 visualizações, queremos crescer ainda muito mais, por isso dê o seu like, fazendo assim estarás divulgando no YouTube o nosso canal. Compartilhe com seus amigos, parentes, com os seus contatos. Fazendo isto, você fará com que outras pessoas aprendam também. Faça também a sua inscrição. Se inscrevendo, você pode fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta. Aquela dúvida pode ser retirada através da sua pergunta. Vamos para o tema, para a lição de hoje. Na história de hoje, que a gente a usará como prova de que a morte não tira a consciência da pessoa. A nossa consciência, que é o nosso lado espiritual, permanece intacta. E nós usaremos a história do rico e Lázaro para comprovar o que vamos ensinar. Por falar em rico, a primeira personagem da história, eu nunca vi alguém tão insistente como este homem. Veja que a história começa apresentando a biografia dos dois. Eles eram vizinhos, mas de uma vida econômica totalmente diferenciada. O rico, ele vivia uma vida de opulência, como é normal para quem tem riquezas, isto com raras exceções. Ele vestia-se de linho finíssimo, isto é, de roupas, as chamadas hoje de roupas de grife, roupas de etiquetas, e paradoxalmente vivia na sua porta um mendigo, Lázaro, que desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico e ninguém lhe dava nada. Aconteceu morrer Lázaro, o mendigo, e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Vá notando que até a morte do justo, do santo, ela é diferenciada da morte do homem sem Deus. Com uma explicação. Não é porque o homem era rico que a gente diz que ele vivia sem Deus, pois existe muitos ricos que andam com Deus, que são fiéis a Deus, que ajudam na obra de Deus,
existem pobres, mendigos, que não querem nada com Deus. Então, a tônica da história não é mostrar a disparidade espiritual entre um e outro. E quando eu digo que até a morte de quem anda com Deus é diferenciada, porque está dito que Lázaro foi levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. Seio de Abraão, nessa história, quer dizer, é uma figura do céu, do paraíso, da morada com Deus. Diz a história que morreu também o rico. E logo em seguida mostra o lugar para onde ele foi levado. No Hades, ele começa uma sucessão de súplicas. No Hades, estando em tormentos. Note que o homem estava consciente, ele estava espiritualmente vivinho. Porque diz em seguida que ele começa a fazer as suas súplicas. Ele levantou os olhos e viu ao longe. Olha, tudo atos de um homem consciente. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão, que é figura de Deus aqui, e viu Lázaro no seio de Abraão. E ele suplicou: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Note a prova de ele estar, apesar de morto na carne, ele estava com o seu lado, com a sua personalidade normal. Levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Os opositores dizem: mas então o lugar da perdição e da salvação são vizinhos, porque o rico conseguiu ver a Lázaro. Não, note, para começar, do lado de lá, distância é como aqui no mundo virtual. Veja que eu estou falando e pessoas de pertinho e pessoas de outros países estão me ouvindo. No caso propriamente dito, é clara a narração da história que Lázaro, aliás, que o rico viu ao longe Lázaro no seio de Abraão. Ele percebeu também as delícias que Lázaro estava passando, que Lázaro estava sentindo. E aparece aqui também o tormento. Ele declarou que estava na chama, atormentado. E ele pediu: manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e venha refrescar minha língua. É claro que aqui é
para demonstrar a figura, o tormento do homem, ele estava tão atormentado que apenas uma gotícula de água já seria um calmante, uma redução do tormento para ele. E a resposta foi negativa. A resposta foi: não, lembra-te que lá na terra recebeste os teus bens, e Lázaro igualmente os males. Agora ele é consolado e tu atormentado. Coitado, miserável. Nenhuma pergunta lhe dava, nenhuma resposta lhe dava a garantia da saída do tormento. E continuou a resposta do pai Abraão, figura de Deus. E, além disso, está posto um grande abismo entre vocês e nós. Os que estão aí, se quisessem passar para cá, e os que estão aqui não podem passar para lá. Este abismo, esta separação é muito grande. No próximo vídeo nós vamos analisar esta separação. Vamos analisar por que o miserável do rico, chamar rico de miserável, do lado de lá é diferente. A gente vai mostrar a conclusão desta história, que tem por finalidade nos ensinar os mistérios da eternidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.